Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos dar continuidade ao nosso quadro Aprendendo a Rezar. Falamos no episódio passado, em primeiro lugar, como primeiro passo da introdução da nossa oração, o sinal da cruz. Depois, o segundo passo foi pedir a Deus para aumentar a nossa fé. E finalizamos o primeiro episódio com o terceiro passo, que foi o ato penitencial. Agora então, dando continuidade ao nosso quadro Aprendendo a Rezar, vamos para o quarto passo da nossa oração, onde vamos suplicar o Espírito Santo. Então vejam bem, após o ato penitencial, onde apresentamos nossas misérias e suplicamos o perdão de Deus, agora sim, depois disso nos encontramos então menos indignos de nos dirigir a Ele, Deus, que é Santíssimo, pedindo-lhe o Espírito Santo. Bom, mas que história é essa de suplicar o Espírito Santo, se o Espírito Santo já habita em nós desde o batismo? Vejam, o que é o batismo? O batismo é um sacramento, um sinal visível de uma realidade invisível. No momento em que a água é derramada sobre a nossa cabeça e é pronunciada a fórmula do batismo pelo padre, naquele instante, Deus Pai envia o Espírito Santo. Este então, o Espírito Santo nos une ao corpo místico de Cristo, que é a Igreja. De tal forma que você agora está em Jesus. Você faz parte de Jesus e Jesus faz parte de você. Jesus está então no seu coração, unido por quem? Pelo Espírito Santo, o qual faz parte de nós também, a partir do batismo. Bom, por que então pedir o Espírito Santo se ele já está em nós? Mas vejam bem, o Espírito Santo não se derrama em toda a sua plenitude em nós, como se deu em Maria, ela que era cheia de graça. Assim, podemos e devemos pedir a Deus Pai porções adicionais do Espírito Santo, conforme Eliseu pediu a Elias, que nós vemos no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 9. Assim então nós invocamos o Espírito Santo através daquela oração tradicional do Vinde Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E esta oração está disponível aí na internet para qualquer um que quiser copiar, e rezar durante sua oração pessoal. Após então a oração do Espírito Santo, no quinto passo da nossa oração pessoal, de preferência diária, é salutar um ato voluntário de renúncia às distrações. Sim, porque, gente, a todo instante somos bombardeados por uma série de pensamentos relacionados a nossas obrigações, afazeres, pensamentos próprios do estado de vida de cada um, preocupações, hesitações, aborrecimentos,
demandas pessoais, familiares, profissionais, enfim, uma avalanche de coisas. Assim, é salutar este ato de renúncia a distrações, o qual devemos rezar assim: renuncio, Senhor, a todas as distrações que me sobrevierem durante esta oração, que quero recitar com atenção, humildade, sinceridade, devoção, perseverança e confiança, Senhor, no Teu poder e no Teu amor. Como se fosse a última oração de minha vida, assim seja. Agora, após o ato de renúncia às distrações, no 6º passo da nossa oração, devemos realizar um ato de fé, dizendo: Senhor, creio firmemente que estamos em vós. Creio que estás em cada um de nós e que estás no meio de nós. Vamos analisar cada profissão, dessa nosso ato de fé. Senhor, creio firmemente que estamos em vós. Ou seja, estamos em Deus, sim, porque Deus é que sustenta o universo e tudo o que ele encerra, tudo o que o universo contém. É Deus que sustenta tudo isso no ser, no existir. Se Deus cochilasse, claro que isso não acontece, mas se Deus cochilasse, o universo deixaria de existir, pois é Ele quem tudo sustenta. Nossa segunda profissão de fé. Creio também, Senhor, que estais em cada um de nós, pelo batismo. Ou seja, como eu havia dito anteriormente, Jesus está em nós, nós estamos em Jesus. Então, nós estamos em Deus, porque Deus sustenta o nosso existir, e Deus está em nós também. E creio que estás também, Senhor, no meio de nós, ou seja, como nos ensina a introdução da oração eucarística na Santa Missa. Ele está no meio de nós. Então, recapitulando, estamos em Deus, Deus está em nós e Deus está no meio de nós. Conforme Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Jesus ressuscitado caminha conosco, já dizia São João Paulo II. Ele, Jesus, segunda pessoa da Trindade, é uma pessoa viva e está no meio de nós. Continuemos então com nosso ato de fé. Creio, Senhor, que me vês, que me ouves. Gente, a oração, o rezar, não é um faz de conta. Não é como se nós disséssemos assim: vou fazer de conta aqui que eu estou rezando e que Deus está me ouvindo. Não. Como dizia São João Damasceno, a oração é uma elevação da alma a Deus. Então Deus está nos vendo, Deus está nos ouvindo. E então terminamos o ato de fé rezando: peço-te a graça, Senhor, de fazer com fruto, ou seja, de forma frutuosa, que dê frutos de bens espirituais e materiais convenientes ao Senhor. Então, peço-te a graça, Senhor, de fazer com fruto este tempo de oração. Em seguida, no 7º passo, então, da nossa oração, fazemos um ato de humildade, reconhecendo nossa pequenez diante de Deus, rezando: Senhor, sou como uma diminuta partículazinha de poeira neste universo infinito. Vós sois tudo, somos quase nada, mas vós nos amais com amor insondável, Senhor. Afinal, somos a única criatura, imagem e semelhança vossa.
Perdoai-nos, pois, Senhor, a nossa ingratidão, a nossa cegueira espiritual. E é verdade, gente. Nós somos um nada. Deus é tudo. Mas Deus nos ouve. Deus nos vê. Na sequência, no 8º passo de nossa oração, emendamos o ato de gratidão a Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. Vós que por pura bondade nos criastes para vós, e por benevolência maior ainda nos redimistes após o pecado original, abrindo-nos as portas do céu. Vós que tantas bênçãos e graças tens derramado em nossas vidas, tantas vezes nos livrado das mãos do inimigo, dignai-os escutar e atender, Senhor, esta minha prece, apesar da minha rebeldia e ingratidão. Amém. A seguir, então, no 9º passo, vamos glorificar a Deus pela grandeza, a majestade que é Deus. Sim, vejam, a majestade que é Deus. Os cientistas não conseguem chegar no fim do universo. Se, com uma aeronave, partirmos do planeta Terra com a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por hora, vejam, nós viajamos normalmente a 80, a 100 quilômetros por hora. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por hora. Se saíssemos do planeta Terra, com uma aeronave, levaríamos quase 24 horas, ou seja, quase um dia para chegar em Plutão, que é o planeta mais distante do nosso pequenino sistema solar. Depois de Plutão, com a mesma velocidade da luz, 300 mil quilômetros por hora, só 4 horas depois chegaríamos à estrela mais próxima, nosso sistema solar. Gente, o vazio reina no espaço, ou seja, os astros, os planetas, são muito, mas muito distantes uns dos outros. Então o vazio reina no espaço e o universo não tem fim. E é Deus que sustenta tudo isso. A Via Láctea, que é a galáxia na qual o planeta Terra se encontra, é uma das mais de 10 bilhões de galáxias do universo, conhecido pelos astrônomos. Só em nossa galáxia, a Via Láctea, há mais de 100 bilhões de estrelas. Gente, toda essa grande obra revela o poder e a imensidão de Deus. Afinal, só alguém infinito pode fazer algo tão majestoso. Por isso, a importância de glorificarmos a majestade de Deus. Mas a grande notícia é que, em vista dessa grandeza toda, somos nós, o ser humano, o ápice da criação. Pois tudo isso foi feito para cada um de nós. Nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nada mais. Criatura nenhuma foi criada à imagem e semelhança de Deus, só nós. Nós, seres humanos, temos consciência de nossa existência. Só nós. Só nós temos a razão, a capacidade de conhecer a verdade, a capacidade de amar de verdade. Só nós temos alma. Somos mais importantes para Deus do que qualquer outra criatura. Como nos ensina o professor Felipe Aquino, no seu livro A Luta contra a Depressão, o cosmos chorou de alegria quando viu cada um de nós surgir das mãos de Deus. Assim, não fiquemos nos depreciando, nos rebaixando. Não desdenhemos aquilo que Deus criou à sua imagem e semelhança. Isso seria desdenhar o próprio Deus. Ao contrário,
levantemos nossa cabeça e glorifiquemos a Deus, que por Jesus Cristo, seu Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dá vida e santidade a todas as coisas. Louvemos, pois, a Deus, rezando a oração do Glória em nossa prece pessoal. Glória a Ti, ó Deus, nas alturas, e paz na terra aos homens por vós amados. E por aí vai. Essa oração também é fácil de encontrar na internet. Depois então do Glória, rezamos o Pai Nosso, a Ave Maria, o Ave São José. Sim, para quem não sabe, existe também a oração Ave São José. Ela reza assim: Ave São José, homem justo, esposo virginal de Maria e pai davídico do Messias. Bendito és tu entre os homens, bendito o Filho de Deus que a ti foi concedido, Jesus. São José, padroeiro universal da Igreja, patrono das famílias, guardai as nossas famílias na paz e graça divinas, socorrei-nos na hora de nossa morte. Amém. E, na sequência, a oração do Santo Anjo. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso quadro Aprendendo a Rezar. Vamos ficando por aqui. No próximo episódio falaremos da importância de se consagrar a Maria e também aos santos anjos arcanjos na nossa oração pessoal diária. Até o próximo episódio, se Deus quiser.